Olá, chegamos no capítulo 6 do Tao Te Ching de Lao Tse, com comentários do mestre Hu Jishen. A partir dessa proposta de estudar a obra e o taoísmo, no que dei o nome de série Leituras. Então o poema 6 diz o seguinte: o espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso. A porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. A partir do poema, então, Mestre Shern vai nos dizer que dentro de si a quietude e a lucidez para ouvir o som e ao mesmo tempo o silêncio que permite a existência do som. Observar uma ação e ao mesmo tempo o contexto em que a ação se desenrola. Enxergar e compreender simultaneamente tudo o que vê e ouve, e as condições ocultas que estão por trás do que ela vê e ouve. Por trás das coisas manifestadas, daquilo que a gente percebe, nos nossos vários sentidos, aqui especificamente falando da audição, Mestre Shern vai nos dizer que a quietude tem relação com a lucidez, porque é preciso estar calmo, estar disponível a ouvir e ao mesmo tempo a compreender, para que as coisas passem a fazer sentido e a gente tenha uma consciência mais plena de tudo o que existe no nosso entorno. Então ele diz que o que seria a quietude no caso? A quietude seria o momento da auto-reflexão, o momento do esvaziamento mental também. E para isso a meditação, por exemplo, é um dos instrumentos fundamentais para que se alcance essa quietude, que acaba tendo relação com a lucidez, com aquilo que a gente vai ter como clareza de pensamento. Então, nesse sentido, a importância do silêncio. O silêncio como uma forma de autorreflexão, com uma forma de concentração e atenção plena. O silêncio também tem sua voz, o silêncio também nos fala. Então a existência do silêncio é o que permite a existência do som. Então vamos pensar novamente aqui, trazer à tona o Tai Chi. O Yin e o Yang, que coexistem, pois existem paralelamente. Sem um o outro não existe. Então sem o silêncio também a gente não tem o som, porque é preciso ter o silêncio para que o som exista a partir do que é esse fundo, digamos assim, pensando mais numa forma visual, esse fundo que seria o silêncio. Então, observar uma ação e ao mesmo tempo o contexto em que a ação se desenrola, aqui a gente pode falar da prática da visão ampla, da visão relacional, que além do fato propriamente dito, o contexto sendo visto, sendo percebido, observado, sendo lido e interpretado, para se adquirir a compreensão. E a partir da compreensão, então, a gente adquire a consciência daquele fato envolto no contexto. Então, enxergar e compreender simultaneamente tudo o que vê e ouve.
Então, todos os sentidos trabalhando juntos. Aí, mais uma vez, o conceito de unidade do Tai Chi. O yin e yang, um impulsionando o outro, um sendo motor e sendo reflexo do outro. Então se vê e se ouve as condições ocultas que estão por trás das coisas. Uma leitura além do que se vê, além do que se percebe com os sentidos externos ou externizados, mas sim a leitura, a interpretação que está por trás daquilo que se vê, daquilo que se ouve. Então esse trecho é muito importante para pensar justamente o trabalho da percepção, o trabalho de uma consciência que vise ultrapassar as barreiras daquilo que é visto, daquilo que é dito, o que está por trás da linguagem, o que está dentro, qual é o conteúdo interno de quando eu ouço alguma coisa, vejo alguma coisa, analiso alguma coisa. Então é refletir sobre o próprio pensamento também, além do objeto ou do fato que está sendo visualizado. Continuando, céu e terra, ou yang e yin, simbolizam todas as existências, e a sua origem é o Tai Chi, o estado da unidade anterior à separação dos dois. É isso, eu já está contemplado um pouco aqui nesse meu comentário anterior, mas é importante dizer que o Tai Chi, que engloba céu e terra, o yin e yang, simbolizam todas as existências. O próprio Tao é isso. Ele abarca tudo que existe, tudo que pulsa, respira e vive. Tendo a sua origem esse movimento, a própria natureza como unidade, pensar a natureza, perceber a natureza como unidade. E nós, seres humanos, como parte dessa unidade. E não inferior nem superior a ela. Na concepção predominante na nossa cultura ocidental, que é uma concepção que tem bastante origem, ou tem origem no platonismo, a partir do filósofo grego Platão, e que se incorpora ou que cresce a partir do judaico-cristianismo, tendo também o seu caminho também chegando até o iluminismo, o pensamento iluminista moderno, que é a ideia, a crença de que o ser humano controla a natureza, pois é superior a ela, ou tem um lugar privilegiado dentro dessa natureza. A partir dessa concepção idealista platônica que separa o ser humano do resto da natureza, e do judaico-cristianismo também, que se a gente pegar um trecho da Bíblia, vai estar lá escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, para algumas interpretações, isso basta para entender, ou conforme essas interpretações, que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, deu o privilégio do ser humano ser parecido com ele e, portanto, ser superior aos outros seres. Também existe a interpretação que diz que Deus fez as outras criaturas da natureza para servirem ao homem, a própria natureza para servir ao homem, ao ser humano. É uma interpretação ou algo disposto nos livros sagrados dessas origens e na filosofia também de cunho platônica, sendo que o taoísmo é bem o oposto disso. O taoísmo vai falar o contrário disso. A partir do conceito de Tai Chi, do Yin Yang, o taoísmo vai dizer que todos os seres existentes no planeta têm o mesmo nível de importância perante a natureza, perante a vida. Nisso eu vou me utilizar aqui de uma citação
que está no livro, duas citações que estão no livro, deixa eu encontrá-las aqui, no livro Cachorros de Palha, de John Gray, filósofo inglês. Cachorros de Palha, reflexões sobre humanos e outros animais. Essa obra, que eu indico inclusive, ela tem base, muita base, no filósofo Schopenhauer e também no taoísmo. Então, como está lá no primeiro poema do Tao Te Ching, já lido, já comentado aqui, que diz o seguinte: céu e terra não têm atributos e não estabelecem diferenças. Tratam as miríades de criaturas como cachorros de palha. Ou seja, céu e terra, o Tai Chi, a própria condição existencial, a natureza, a vida, o Tao, não estabelecem diferenças entre as criaturas, tratam todas como cachorros de palha. E aqui eu já falei sobre cachorros de palha, né? Que é aquela história de que na China antiga as pessoas, reverenciando seus deuses, como é comum na antiguidade, ofereciam sacrifícios de animais para que seus deuses poupassem elas de infortúnios, de problemas relacionados a fenômenos físicos da própria natureza. E alguns mestres e mestras ensinaram essas pessoas então a trocarem a morte pela arte, ou seja, confeccionarem animais de palha, sobretudo cachorros, para ter como oferenda a esses deuses não precisar mais matar os animais, estabelecendo a partir dessa ideia taoísta de que todos os animais perante a natureza, todos os seres vivos, não só animais, plantas, têm a mesma importância. E nisso então aquelas comunidades passaram a utilizar-se da arte, do artesanato, ao invés das vidas propriamente ditas para oferendas. Então isso a gente já mostra um valor, um princípio taoísta, onde muitos interpretam também com a questão do vegetarianismo ou veganismo dentro do taoísmo. Algumas linhas taoístas não se utilizam da carne dos animais para alimentar-se, mas porém isso não é uma regra, não é um critério, digamos, pertencente ao taoísmo. Eu diria que grande parte das linhas taoístas não são carnívoras, são vegetarianos ou veganos. Mas isso não é regra geral, porque existem linhas sim que se alimentam de animais. Porém, todo por trás disso é todo um trabalho desenvolvido no trato com esses animais, com a própria natureza, que a gente pode falar num outro momento. Nesse mesmo livro, tem um capítulo, no capítulo 3, o título se chama Os Vícios da Moralidade, uma citação de G.C. Lichtenberg, que diz o seguinte: que o homem é a mais nobre das criaturas pode ser inferido do fato de que nenhuma outra jamais contestou essa pretensão. Então, que o homem é a mais nobre criatura, essa pretensão humana, se dá ao fato de que nenhuma outra criatura contestou ou exigiu para si essa pretensão. Então isso está muito relacionado com com essa ideia do cachorro de palha presentes aqui no Tao Te Ching e da importância por igual das criaturas para o planeta, para a natureza, para a vida, enfim, para o próprio Tao. Então não existe a separação. A separação, ela, ao mesmo tempo que
a gente fala num dualismo entre yin e yang, céu e terra, claro e escuro, quente e frio. Um depende do outro para a sua existência. De um modo mais geral é isso. Vamos continuar. O trecho final do poema diz o seguinte: seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Aqui a gente pode também estar falando na respiração. Quem pratica Qigong, Tai Chi Chuan, alguns estilos de Kung Fu, meditação, que trabalham muito a respiração, trabalham muito as energias internas, o fator interno desses conhecimentos, tem a respiração como um dos elementos primordiais. E aqui diz, a partir dos comentários do mestre Shern, é preciso respirar de forma suave e ritmada, usufruindo com tranquilidade da energia que o céu e a terra colocam permanentemente à disposição de todos os seres. Então aqui já fala dessa respiração. E a respiração tem a ver com a respiração do mundo, da própria natureza, da própria vida. Então quem respira diferente disso ou ao contrário disso, não segue o fluxo da vida, a pulsação, o ritmo, está respirando de uma forma equivocada, pode estar respirando com muita velocidade, muita intensidade, portanto estando muito ansioso, ou pode estar respirando muito lentamente demais, e também simboliza uma forma de acaba tendo relação com a depressão, com a tristeza. Então esses extremos, eles acabam gerando esse desequilíbrio. É o Tai Chi separado, é o Yin e Yang separados. Então é preciso respirar de forma suave e ritmada. Simbolicamente falando, acompanhando a respiração da vida. Tudo tem seu tempo. A gente segue um tempo, a gente está dentro de um tempo. O que a gente faz também, a nossa mentalidade, portanto a nossa respiração. Quem pratica os conhecimentos que eu citei consegue entender melhor um pouco esse processo da respiração relacionada ao movimento, da respiração relacionada à energia e também a questão emocional, mental, que vai direta ou indiretamente afetar de forma negativa ou positiva a existência física, material, humana. E também a relação humana da própria consciência e dos nossos atos com os outros seres e com o próprio planeta. Continuando, respirar com suavidade e constância é manter um sentimento suave durante o exercício da inspiração-expiração, imprimindo constância ao ritmo de entrada e saída do ar nos pulmões. Esse sentimento suave e ritmado é comandado pela consciência. E para isso acontecer e perdurar, é necessário preservar a mente esvaziada de pensamentos e sentimentos rígidos. É um exercício que atuará sobre o corpo físico, dissipando os gestos bruscos e rígidos nos movimentos da pessoa. Então, alguns pontos aqui fundamentais. A ideia da constância. Aquilo que continua, aquilo que é constante, que não se encerra, como a vida. É o ritmo da vida, é o ritmo da respiração, que é o ritmo da própria vida. Há uma integração desses elementos necessária, uma integração necessária. Por isso, esse exercício da inspiração-expiração, suave e ritmada, tende a prolongar a existência, a prolongar a própria vida, imprimindo essa constância ao ritmo, né, de entrada e saída do ar dos pulmões e ao ritmo da vida. Aqui também fala isso relacionado ao sentimento, às emoções suaves e ritmadas, ou seja, ritmo também como ideia de equilíbrio, comandados pela consciência. Então ter plena consciência, plena lucidez. Lembram da quietude
que a gente falou anteriormente, do mesmo poema. A quietude, o silêncio, aquilo que é interno, aquilo que a gente precisa para poder sobreviver. Uma vida muito barulhenta ou só externa, manifestada só externamente, sem a preocupação, sem o resguardo interno, é uma vida que se encerra mais rápido, pelo fato de estar mais exposta ao mundo material, físico, aos impactos que esse mundo externo, yang, vem a recair sobre essa vida. Então é fundamental um equilíbrio entre essas duas manifestações, a interna e a externa. E a respiração, esse tipo de experiência respiratória, seguindo o fluxo da vida, o próprio pensamento, tem tudo a ver com essa constância e com essa energia de equilíbrio da própria existência, da própria vida. Então, preservar a mente esvaziada de pensamentos e sentimentos rígidos, outro conceito aqui fundamental na obra taoísta, é a rigidez. Então, mais para frente, num outro poema, a gente vai ver que basicamente a gente tem duas formas de estar no mundo, que é a flexibilidade, estar flexível, ou a rigidez, estar rígido. Só que a rigidez, independente do que a gente faça ou queira, ela vai chegar um dia que é na própria condição do tombamento do corpo, que é a morte. Mas então por isso a flexibilidade de viver, essa suavidade, essa consciência sutil, suave e constante, ritmada, é importante, porque isso tem relação com a flexibilidade de vida e não com a rigidez. Então, quando fala aqui em pensamentos e sentimentos rígidos, atitudes rígidas, está se referindo àquela atitude, sentimento que geralmente vem carregada de raiva, de dor, de ódio, de sentimento de vingança. Tudo isso que é considerado rígido. Então, aqui diz que é um exercício que atuará sobre o corpo físico. A questão da mentalidade rígida ou flexível atuará sobre o corpo físico, dissipando os gestos bruscos e rígidos nos movimentos da pessoa. Está falando da própria respiração, daquilo que a gente precisa praticar, que tem a ver com a meditação, com o Qigong, com o Tai Chi, com a integração ou reintegração com a natureza, que é a própria vida e o próprio Tao. Então, estar no caminho, estar no Tao é justamente buscar esse equilíbrio. E a partir desse equilíbrio também a gente funciona como uma espécie de referência para que outras pessoas também busquem esse equilíbrio. Às vezes simples palavras, simples ideias, simples gestos equilibrados, com essa energia presente, com essa respiração, com essa constância, vão fazer com que as outras pessoas do nosso entorno também passem a agir dessa forma. Então, esse poema é muito interessante na medida que ele vai um pouco indicar esse exercício de ser suave e constante e usufruir sem se apressar, sem ter pressa, sem correr atrás das coisas de uma forma apegada, como se as coisas fossem acabar amanhã. Então tudo tem um tempo e é preciso respeitar esse respiro, esse tempo e fazer parte dele. Porque, como eu já disse nas citações anteriores, estamos num nível, perante as outras criaturas da natureza, num nível ajustado por igual, porque a natureza, a vida nos coloca essa condição. E toda a rigidez sobre isso, toda a imposição humana, cultural e suas atitudes de controle disso, de rigidez sobre isso, acabam desequilibrando a natureza, a nossa relação com o meio ambiente, que envolve o outro também. E isso gera
Desequilíbrio, isso gera mal-estar e excesso. Os excessos que acabam atingindo a sociedade, um modo de vida. E está aí a crise viral para nos provar isso também, que devido à nossa velocidade de como a gente está vivendo hoje, fazendo as coisas, com uma respiração à frente do tempo, da naturalidade, e embarcamos aí nesse problema muito sério, que não tem uma solução rápida, e isso nos mostra que a gente está vivendo de uma forma, em vários aspectos, equivocada. Quando o material sobrepõe o espiritual, sobrepõe o sensível, sobrepõe a própria vida, e quando a gente vive por esse material, por aquilo que a gente criou, e acha que com isso a gente controla a natureza, a gente domina, predomina, é superior, e acaba impondo isso para os outros também, para os outros seres, para as outras pessoas. E é eis o desequilíbrio, e esse momento nos provando isso, que do mais rico ao mais pobre, a natureza não separa, não segrega. Estamos no mesmo mar, estamos em barcos diferentes. O barco não é o mesmo, mas o mar é. Então a gente tem que pensar sobre isso e entender que esse momento da crise viral é um momento propício para que a gente mude, se transforme o meio em que a gente vive. E volte a se integrar com a natureza. É a possibilidade que a própria vida está nos dando. Pena que nem todos estão conseguindo perceber isso e trabalhar isso em si próprios para que mude essa relação de dominação de um sobre o outro, do ser humano sobre a natureza, essa tentativa, pois no final a natureza prevalece. Tudo que é natural continua. E o que é artificial tem seu tempo de existência, porque não é vida, é existência material. A vida é essa, por várias vezes culturas já se transformaram, foram destruídas, se autodestruíram. Os grandes impérios da humanidade estão aí para provar isso. Quem é da área de história não me deixa mentir, eu sou historiador, então também posso falar um pouco sobre isso. Então, o que permanece é energia, o que permanece é vida, pulsação, ritmo, ar. O mesmo ar que dá vida, olha que interessante, o mesmo ar que dá vida é o ar que também corrói a existência, consome a existência. Então, é a gente que tem que fazer esse trabalho de respirar e de consciência. Somos seres culturais, desenvolvemos técnicas, conhecimentos, valores, escrevemos livros, pensamentos, mas que não devem ou não deveriam ser utilizados para sobrepor os outros e achar que se controla e se domina a natureza. Não. Mas sim usados como da forma taoísta, que é usado de forma a refletir essa própria condição humana, essa relação com a natureza, e ter atitudes de respeito a essa natureza, de respeito às coisas que nos circundam e de qual a gente faz parte e não domina e nem é superior. Então por hoje seria isso, essa seria a reflexão, e no próximo estaremos abordando o poema 7, o capítulo 7 do Tao Te Ching de Lao Tse. A partir dos comentários, lembrando, do grande mestre Hu Shen, e eu indico essa edição, traduzida direto do chinês e comentada pelo mestre Shen. É isso, muito obrigado e até o próximo.